mas eu vou botar essa árvore de Natal pra jogo sim, porque deu um trabalhão pra montar isso aí. Eu ainda tive que comprar todos os enfeites novos, porque eu perdi os do ano passado. Então assim, isso aqui vai ficar com a gente até o ano acabar. E aí, amigas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, tô melhorando, tô segurando as minhas pontas aqui, não tô determinada a não deixar o estresse de final do ano me derrubar, como me derrubou semana passada. Mas não tinha muitas ideias, tá? Para esse episódio de podcast, pra ser bem sincera, porque eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer, só que é pra semana que vem, entendeu? Preciso de um pouquinho de mais de tempo pra poder fazer o outro conteúdo. Então eu tava assim, meu Deus do céu, do que eu vou falar? E aí eu lembrei que uma amiga nossa aqui, do nosso grupinho, tinha me mandado uma DM outro dia pedindo pra eu falar de algum tema que na hora eu não lembrava exatamente o que era, que ela falou que tinha procurado no podcast e não tinha achado. Aí eu fui revisitar a nossa conversa e eu descobri qual era o tema e eu falei, na verdade esse é um ótimo tema, de fato eu não lembro de ter falado sobre isso, pelo menos não um episódio dedicado a isso. E eu também acho que condiz muito com essa época do ano que a gente tá entrando agora, né, que é uma época que tem muita confraternização no trabalho, com os amigos, família, enfim, é uma época que a gente tá todo mundo muito junto, né? Então a gente tem que segurar um pouquinho a onda pra não perder as relações pra sempre, né? Quando junta, tumultua demais, às vezes a gente tá convivendo com um monte de gente, nem todo mundo a gente necessariamente queria estar convivendo ali naquela confraternização. Então a gente vai falar sobre como lidar com provocações, coisinhas que a gente escuta do outro, sem tentar não surtar, não levar pro pessoal e não causar uma terceira guerra mundial. Mas antes de a gente começar esse episódio, eu vou me apresentar. Vai que é a sua primeira vez aqui, vai que você não me conhece. E se você me conhece, você pode até falar junto comigo, porque eu sei que você sabe o que eu vou falar agora. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Lu de Souza, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Como toda boa leonina, esse daqui realmente é um conselho que é sempre bom eu estar parando pra escutar, porque a questão foi a seguinte, tá? Ela chegou pra mim, a minha amiga, nossa amiga aqui, parte do nosso grupinho, mandou uma DM falando, Lu, eu queria que você falasse sobre provocações. Porque como que a gente consegue lidar com isso, sabe? Não levar pro pessoal. Também não quero perder meu réu primário, entendo ela também nesse sentido. Como que a gente lida quando o outro parece que tá sempre cutucando a gente, querendo provocar, querendo causar uma intriga, querendo mexer ali, né, com aquele lugar que já é ponto fraco nosso. Como boa leonina, eu acho isso muito difícil. Por quê? Porque eu levo tudo pro pessoal, entendeu? Aliás, depende. Vou dizer que depende. Como boa leonina, se eu tiver numa boa época, aquilo dali vai bater em mim e vai ricochetear o outro, entendeu? Porque blindada, tipo, né, a autoestima quando ela tá boa da leonina, ela tá delirante. Então, nesse caso, não abate muito. Ou nada. Mas se eu tô em épocas que eu tô mais estressada, que eu tô mais cansada, que eu tô, né, não tô com autoestima, autoconfiança tão alta, como por exemplo agora, aí é difícil, né, de escutar o tipo de provocação sem querer levar aquilo pro pessoal, entendeu? Sem botar aquilo no bolso e ficar carregando aquilo dali pra onde quer que eu vá. Então, a conversa é exatamente como que a gente lida, né, com provocações de outras pessoas, com aquelas alfinetadas, com aquelas coisinhas assim, aqueles veneninhos que soam como um conselho, um toquezinho, uma piadinha, que só é engraçado, só faz sentido pro locutor, né? Pro ouvinte, pessoa que tá recebendo, no caso a gente, é só uma puta ofensa. Então vamos falar sobre isso hoje. Primeiro de tudo, é importante a gente saber que todo mundo tem, no mínimo, e aí eu tô sendo muito, muito fofa, de dizer que todo mundo tem no mínimo um ponto fraco, um ponto sensível. A maioria de nós temos vários pontos sensíveis ali. Quando a gente sofre uma provocação de alguém, geralmente essa pessoa, ela conhece aquele nosso ponto fraco. Ou ela conhece porque em algum momento nós confiamos naquela pessoa e fomos vulneráveis o suficiente com elas para falar e abordar sobre aquela questão, e aí ela tá usando aquilo contra a gente, que isso aí realmente é o pior tipo de gente. Ou você nunca necessariamente falou, mas é visível, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tá escondendo bem as nossas inseguranças, mas não tá escondendo tão bem, entendeu? Sempre dá pra dar alguma rachadura ali na casca, na blindagem que a gente cria, que às vezes passa e a pessoa consegue enxergar aquilo e ela quer usar aquilo contra a gente de alguma maneira. Mas é importante quando eu falo, tá usando contra a gente, é importante entender que eu também não tô falando que, tipo, necessariamente a pessoa tá fazendo isso porque ela quer
nos derrotar, nos sabotar, isso e aquilo. Às vezes a pessoa tá fazendo isso num lugar de pura ignorância, de pura insegurança com ela mesma. Muitas vezes eu acredito que as provocações que são jogadas em cima da gente, elas têm muito mais a ver com o outro do que com a gente, sabe? Dele tá usando aquele artifício pra projetar alguma coisa dentro dessa pessoa que, na verdade, é algo que ele ou ela ainda tem dificuldade de lidar. Eu vou tentar me explicar porque eu acho que eu não fui muito clara. Eu acho que existem alguns tipos de pessoas quando a gente está falando de provocação, alguns motivos pelos quais alguém vai querer tentar provocar a gente de alguma maneira. O primeiro tipo de pessoa, eu acredito que é, inclusive a maioria dos casos, é uma pessoa insegura, é uma pessoa que ela tenta te provocar exatamente porque ao te provocar, ela tá jogando luz sobre uma coisa que teoricamente seria um defeito seu, uma fraqueza sua, então ali ela já se coloca um pouco mais superior em relação a você, porque muito, com certeza essa coisa não é uma insegurança para ela. A pessoa que tá insegura e que vai provocar, ela não vai botar ali, cutucar, botar o dedo na ferida numa coisa que também pega ela. Ela só quer uma coisa que pega você, que afeta você. E ela sabe não só que aquilo dali é uma coisa que é uma insegurança sua, que te coloca ela, entre aspas, nesse patamar um pouco mais superior, porque ela se sente muito insegura na sua presença por algum motivo, como ela também sabe que aquilo dali vai te desestabilizar, muito provavelmente. Ela já tá esperando que você tenha algum tipo de reação que vai confirmar aquilo que ela falou. E aí um adendo importante que eu quero fazer aqui antes da gente prosseguir para os outros tipos de pessoas é que geralmente, não sempre, mas em muitos casos, a pessoa que está provocando, ela gosta de provocar em público. Ou seja, ela gosta de fazer isso na presença de outras pessoas. Principalmente quando a gente está falando de uma pessoa insegura querendo te provocar. Ela precisa de algum tipo de plateia que vá validar ou pelo menos enxergar ela como moralmente superior a você naquele contexto. Então, dito isso, vamos supor que a situação seja: você tá numa roda com uns amigos e aí um amigo ou uma amiga sua vira e fala: ah, mas é porque a fulana é muito dramática, né? Tudo ela chora, nossa senhora, eu nunca vi, parece criança. E vamos supor que você é realmente uma pessoa sensível e que essa questão de chorar à toa é uma sensibilidade sua que você tem, que você não, sei lá, você vê isso como um defeito, como uma fraqueza, não é uma coisa que você goste que seja apontada. O que ela espera que você faça ali? Que você chore. Que você chore, ou que você faça algum tipo de drama, que você responda de uma maneira que parece meio chorosa, que te coloque nesse lugar infantilizado pra ela virar e falar: tá vendo? Eu não falei que ela é dramática? Muito dramática, kkk. Esse é um ótimo exemplo para você entender como que essa dinâmica funciona. Um outro tipo de pessoa que vai tentar te provocar muito é aquela pessoa que é mais manipuladora, controladora. Isso acontece muito, por exemplo, em relacionamentos amorosos abusivos. Porque quando você tá com um parceiro, né, falando aqui num relacionamento heteronormativo, vamos supor que você tá com um cara e ele é um cara que ele é inseguro em relação a estar com você, ele, né, tem aquele medo de que você, sei lá, vai dar um pé na bunda dele, porque ele sabe que ele é um feio e você é uma linda e ele devia estar beijando o chão que você passa, mas enfim, às vezes o feio se esquece que é feio e não é sobre isso. Ele entende que ao ficar o tempo inteiro fazendo comentários que te provoquem e que te pontuem as suas inseguranças, ele assim consegue criar mais controle sobre você, no sentido de que pouco a pouco aquilo vai cavando inseguranças dentro de você. E você é uma mulher que você tem, sei lá, insegurança com as suas pernas. Você acha que as suas pernas têm muita celulite. Mas você tá num dia legal, você tá se sentindo bem, tá um calor do cacete, você quer sair com uma saia jeans mais curtinha. Ele detesta que você use aquela saia, porque ele não quer que os outros homens olhem para aquela saia, porque na verdade você é uma grande gostosa. O que ele vai falar? Ele vai falar assim: eita, vai botar essas perninhas aí pra jogo, hein? Essas rolicinhas aí. Ah, essas gordurinhas aí. Aí dá uma apertadinha, dá uma risadinha. E ele às vezes tá falando isso com ar brincalhão. Ai, como eu sou brincalhão. Mas caraca, de repente você lembra que você tem as pernas mais grossas, que você não gosta tanto da sua celulite. Ou então ele pode simplesmente olhar pra você e falar: eu não acredito que você vai sair com essa saia. Isso é muito vulgar, isso é coisa de menina de 16 anos. Você não tem mais idade pra isso. Você é uma mulher, pelo amor de Deus. Sabe, suas pernas, elas são muito grossas, elas são muito grandes. Eu acho que você deveria usar uma coisa um pouquinho mais comprida, né? Pelo amor de Deus, você é uma mulher já de, sei lá, 25, 30 anos. Qual é o objetivo ali? Controlar a situação. E, por fim, a gente tem a pessoa que é simplesmente sem noção. Porque, gente, às vezes,
a pessoa é só sem noção mesmo, sabe? É a pessoa que... Já falei isso em vários outros episódios. Cada um só vai poder te encontrar no nível de maturidade nos quais eles mesmos já chegaram. E tem muito adulto que se comporta como criança e que nunca aprendeu a se tornar um adulto. E muitas das vezes eles nem querem fazer isso, sabe? É quase como se fosse um... Ai, sei lá, a pessoa parece que quase carrega aquilo dele como uma medalha de honra, sabe? Ser uma pessoa cronicamente imatura. Então, ele ou ela vai te ofender, te provocar, te ridicularizar, simplesmente porque pra eles tudo é uma grande piada, tudo é muito engraçado. Então é aquele tio na hora do almoço, que você tá com a família inteira, que vai contar os berros pro seu namorado, que tá conhecendo a família pela primeira vez, de como que você fez xixi nas calças quando você ria até os 14 anos. E aí ele vai ficar te chamando de Maria Mijona. Lembra quando tu me chamou de Maria Mijona? KKK. E aí você fica tipo meio... Poxa, talvez não era a hora que eu queria dividir essa fase da minha vida aqui, entendeu? Mas ele vai querer fazer essas suas custas. E ele tá fazendo aquilo literalmente por pura ignorância. De toda maneira, dos 3 casos, todos eles são irritantes. E todos eles vão fazer a mesma coisa. Que é o quê? Chegar e apertar algum nervo dentro de você. Alguma coisa dentro de você que vai querer responder à provocação, à altura ou de alguma maneira. E aí, o que eu acho? Eu não acho necessário que a gente não precisa responder, que tem que ser, um Buda, eu não vou falar nada, vou internalizar tudo. Até porque quando a gente vai internalizando essas coisas, isso também tem um efeito negativo na gente. Quando eu era criança, eu tinha muita vergonha, eu já falei isso várias vezes, eu era uma criança muito envergonhada, eu me sentia extremamente inadequada, principalmente com relação à minha aparência, mas também ao meu comportamento, porque eu escutava o tempo inteiro provocações, principalmente de outros familiares, sabe, de adultos, olha, isso que é o pior, provocações de adultos que achavam que eram o quê? Pessoas completamente sem noção, que achavam que era muito engraçado e que criança não liga para essas coisas. Mas a verdade é que toda vez que eu escutava algum tipo de provocação com relação ao meu corpo, de dizer, né, comparando com as minhas primas, de que eu era mais cheinha, que eu era mais isso, que eu era aquilo, ou então falavam pra mim que eu era muito desengonçada, que eu não era boa em nenhum esporte, qualquer coisa assim que jogavam ali pra cima de mim, eu ia guardando aquilo e eu ia aceitando aqueles pequenos pedaços de informação como verdade. E por muitos anos, até a minha vida adulta, até chegar ali nos 20 anos, eu aceitei aquilo como, tipo, eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu nunca vou poder fazer nenhum esporte porque eu não tenho aptidão nenhuma pra nada, porque eu sou muito desastrada, porque eu sou muito devagar, porque eu não tenho o corpo fit maravilhoso que todo mundo deveria ter. Isso eu pensando ali no início dos 20 anos, tá? E aí isso acabou criando vários tipos de inseguranças dentro de mim e de dores e crenças dentro de mim que, cara, concomitaram em várias coisas muito ruins pra mim. Por exemplo, a questão de um transtorno alimentar, que a gente cai muito nisso, mas é porque, e acho importante a gente falar sobre isso, já que aparentemente a gente chegou ao final de 2025 fazendo um aperto de mão silencioso de que tá tudo bem a gente ter transtorno alimentar de novo, tá tudo bem a gente tá colocando a anorexia como o tipo de shape que toda mulher deveria ter, enfim. Uns absurdos, umas provocações absurdas que é importante dar uma pontuada, então por isso que eu falo muito da questão do transtorno alimentar, porque foi um inferno na minha vida durante mais de 10 anos, e muito disso vinha de provocações que eu ia escutando, que eu ia canalizando, principalmente, né, numa idade em que, obviamente, eu tava construindo caráter, eu ainda era muito pequena. Claro que vão ter épocas da nossa vida que provocações elas vão bater mais fundo do que outras. Principalmente quando a gente tá falando de pessoas mais novas, que ainda estão com a personalidade muito mais maleável e muito mais sucinta ao que os outros falam e pensam. Mas a grande questão também da provocação é que é o famoso bateu, doeu, pega que é seu. E não é nem necessariamente que você tem que tomar aquilo que aquela pessoa tá falando como verdade absoluta. O que você tem que fazer, que é o primeiro raciocínio que eu acho que é importante até pra você não ter uma reação muito... Não dá o palco que aquela pessoa quer ganhar, entendeu? É pegar aquela informação e pensar, por que isso mexe comigo? Por que isso me dói? Por que isso me irrita? Qual é a insegurança que eu ainda tenho em relação a isso que faz com que isso seja usado contra mim? Possa ser usado contra mim. Então, é um tipo de exercício que eu acho, por exemplo, super válido de você pegar um caderno e escrever sobre. Sabe? Talvez seja muito bom quando alguém faça alguma coisa pra te provocar, pegar, abrir o celular no bloco de notas, lógico, não assim, falar, cala a boca aí que eu vou anotar o negócio.
Não, mas assim, pode ser de pegar depois, né, que você se retirar ali daquele ambiente e escrever por que isso me incomodou tanto, por que isso me irritou tanto. Porque eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Tem coisas na minha vida que antigamente me eram um lugar muito de provocação. Eu via aquilo como uma provocação e aquilo me pegava muito e hoje em dia eu cago baldes. Então, por exemplo, por muito tempo eu era chamada de senhorita sabe tudo. Pois é, era um apelido que eu ganhei no colégio e ele foi se arrastando por várias épocas da minha vida, várias pessoas, e que eu era muito sabichona, que eu tinha muita opinião, que eu era. Enfim. É quase como se a pessoa quisesse dizer que eu era soberba. E por muito tempo aquilo dali me pegava muito, sabe? Eu ficava com vergonha. Eu achava que eu tinha que ter menos opiniões, que eu deveria ser um pouco mais quieta, menos assertiva. E aquilo dali era sempre uma coisa que, quando falavam alguma coisa nesse sentido, me incomodava muito. Me provocava, eu queria devolver de volta o insulto, eu queria contra-argumentar. Às vezes eu queria até me emburrecer pra não ter esse tipo de. Não ouvir esse tipo de provocação. E hoje em dia, cara, hoje em dia, quando falam qualquer coisa nesse sentido, principalmente às vezes quando alguém vem com algum comentário um pouquinho passivo-agressivo ou meio debochado com relação ao fato do teu podcast, que eu falo sobre conselhos e tudo mais, que, gente, acontece, tá? De vez em quando, assim, em vida real. Nossa, é uma coisa que zero me afeta. Zero. Porque hoje em dia eu não vejo mais isso como uma insegurança, não é uma coisa que bate em mim num lugar ruim. Eu tenho orgulho de ser uma pessoa argumentativa, eu tenho orgulho do tamanho do meu vocabulário, eu gosto de ser uma pessoa articulada, eu acho legal ser um ser pensante e ter pensamento crítico num mundo em que a gente só fica descendo o feed no celular e vendo trend e seguindo a manada. Então é uma coisa que hoje em dia, na verdade, eu vejo como uma qualidade em mim. E pode ser que não seja pro agrado de todo mundo, mas tudo bem, eu também, ninguém vai agradar todo mundo e eu também não vou ficar tentando gastar o meu tempo, a minha energia tentando convencer essas pessoas que gostam de viver mais na superficialidade, mais numa coisa mais, tipo, sei lá, que não gostam de tanto a fundo, né, nas questões da vida. Tudo bem, eu respeito isso. Eu não tô nem chamando isso, falando que a pessoa é fútil por causa disso, não, tá? Eu tô falando superficialidade no sentido de que tem gente que realmente não olha pra tudo e vê uma questão em tudo e quer pensar sobre tudo. Porque isso também é complicado. Eu sei que é difícil pro meu lado isso. Mas assim, às vezes a pessoa quer viver daquele jeito, tudo bem. A gente não vai casar as vibes, entendeu? Eu sou um tipo de pessoa, você é outro tipo de pessoa. E é o tipo de provocação que hoje em dia não causa o menor efeito em mim. Agora, tem outros tipos de provocações que podem sim bater diferente. Então, quando a pessoa talvez fala pra mim que eu sou muito perfeccionista, isso é uma coisa que ainda bate. Quando fala que eu sou muito estressada, ainda bate. Mas bate porque eu sei que eu sou essas coisas. Quando falam que eu sou muito impaciente, quando falam que às vezes eu tô agindo de uma maneira que quase beira o mimado, bate porque, tipo, quando a pessoa tem esse tipo de comentários ou faz algum tipo de provocação nesse sentido, aquilo dali me dá algum tipo de gatilho, e pode ser até por comentário de Instagram, sabe? Comentário no podcast, pode ser até uma coisa online. Aquilo me gera algum tipo de gatilho porque dentro de mim eu sei que são questões que eu preciso trabalhar ainda. Que existe em algum lugar dentro de mim um lugar que acredita que eu sou essa pessoa. Que eu carrego esses traços e que eu não gosto deles e que é uma fraqueza. E como que eu lido com isso? Por isso que é um exercício que eu acho que ajuda muito a se retirar daquele campo emocional para ter uma resposta muito reativa quando alguém tá te provocando. É primeiro pensar que muito provavelmente não é sobre você, é sobre ela. Ela tá ali refletindo ou aumentando alguma insegurança nela mesma e externalizando aquilo ali no mundo, porque na verdade aquilo ali é um problema que ela tem com ela mesma ou uma necessidade muito grande de autoafirmação que ela precisa ter e para isso ela precisa te diminuir. E aí também ao mesmo tempo refletir por que aquilo ali me incomoda, porque até eu conseguir entender por que aquilo me incomoda e como que eu posso fazer com que aquilo pare de me incomodar, e aí é um exercício meu comigo mesmo interno que não tem nada a ver com aquela pessoa. Não é que eu tô tentando mudar essa coisa em mim pra agradar e ceder à provocação do outro. É porque eu não quero, porque eu sei que isso é uma coisa que me incomoda e que eu não quero que seja mais munição pra ninguém. Então eu acho que na verdade às vezes, se a gente for pensar direitinho aqui com um copo mais cheio do que vazio, a gente pode pegar a provocação dos outros e dependendo do tipo que for, usar isso até como ferramenta de autoconhecimento e de maturidade, sabe, pra gente continuar se desenvolvendo como ser humano. Mas além de tudo isso, né, eu acho importante também a gente, né, dar aquela respirada,
antes de tentar devolver ali, principalmente dependendo do tipo de pessoa, quem é a pessoa que tá provocando, né? Porque com pessoas diferentes a gente consegue ter reações diferentes. Não tem como a gente reagir a uma provocação de uma pessoa, de um colega de trabalho ou do seu chefe do mesmo jeito que você reagiria da sua mãe, do seu irmão, do seu companheiro, por exemplo. Então, vamos supor que a gente tá falando de uma pessoa que, sei lá, é um colega de trabalho que tá sempre te irritando, é o seu chefe, ou é algum amigo ali que gosta de fazer esse tipo de provocação na frente de todo mundo, aquela coisa toda. Eu acho que o primeiro passo é você respirar fundo, de verdade, respirar fundo. É lembrar que, ok, isso aqui bateu em mim, isso aqui é uma questão que eu preciso resolver comigo mesmo depois. Bota ali pra depois eu vejo isso aqui, você não vai resolver isso aqui uma hora. Também pensar que aquilo dali é muito provavelmente é do outro, sabe? Olhar e falar, putz, eu sei o que você tá fazendo aqui. E dar uma resposta neutra, que é não entregar o seu sistema nervoso de bandeja pro outro, entendeu? É não perder o seu réu primário, de fato. É não dar àquela pessoa que tá te provocando exatamente aquilo que ela quer, que é uma reação consternada, uma reação carregada de emoção, uma reação que vai validar o discurso deles. Sabe? No tudo, pensa assim, eu não vou dar pra essa pessoa o gostinho de achar que está certo sobre mim. Então eu acho que é muito de você, por exemplo, no trabalho, responder de uma maneira que seja assertiva, mas que também mostre que você, que você entendeu a provocação, mas que você não vai agir sobre ela. E assim, eu acho válido também, em certos casos, dar uma devolvida no desconforto. E isso pode ser, não necessariamente a provocando de volta igual criança. Então é olhar pra essa pessoa e falar assim, nossa, isso daí se te incomoda tanto, talvez seja algo que você deva trabalhar, né? Porque eu não vejo isso como incômodo. Não, na verdade, isso aqui não é uma coisa que me incomoda. Mas se te incomoda, talvez você deva ver sobre isso, né? É se autoafirmar sem necessariamente continuar a briga e devolver com mas e você que faz isso? Porque aí entra num campo meio infantil, sabe? Meio infantilizado, que eu acho que não é descer ao nível da pessoa. É, de novo, ter o tipo de reação que ele gostaria que você tivesse. Por exemplo, esse tipo de gente, por mais que você tenha que trabalhar com eles, você pode manter a relação estritamente profissional e você não precisa ficar o tempo inteiro tendo que fomentar aquela relação ali além do que é necessário. Então é mudar o tipo de relação que você tem com aquela pessoa. São frases mais curtas, se comunicar de maneira clara e direta, é ter o mínimo de relação possível. Eu acho que nesse tipo de coisa, se uma pessoa tá o tempo inteiro te causando desconforto, eu acho que o certo é você simplesmente ou você pode ter uma conversa com ela e falar, olha, quando você fez isso eu não acho legal. Ou então, sinceramente, você pode só cortar ela da sua vida o máximo possível. E aí, às vezes, não dá pra cortar 100%, mas você pode ter o mínimo de interação social possível com aquela pessoa, além do estritamente necessário. Quando é uma pessoa que você tem que ter mais por perto, né? Que às vezes é um familiar, é um pai, mãe, irmão, enfim, alguém desse sentido. Eu acho que nesse caso vale talvez uma conversa de falar, olha, eu não gosto quando você fala assim, me chateia, você sabe que isso é uma insegurança minha, não acho legal você fazer isso, eu acho que fica inclusive feio pra você. Eu, sinceramente, se é uma pessoa que eu tenho muita intimidade, eu acho que eu parto pra uma... Não é um confronto direto, mas é uma conversa direta. De falar, olha, eu não gosto quando você fala isso. Isso aqui me deixa insegura, isso aqui me provoca de um jeito que não é legal. E aí, a maneira como aquela pessoa vai responder a isso não é problema seu. Se ela se sentir ofendida, se ela chegar e começar a falar que você é dramática, que você é aquilo, você não precisa mais estender a conversa, você pode simplesmente pontuar. Olha, eu não gosto quando você fala isso, tudo bem se você não entende. E é isso, é outro ponto muito grande. Quando uma pessoa tá te provocando, você não só apenas você não precisa devolver a provocação e tornar aquilo uma briga, mas eu também acho que você não tem que dar nenhum tipo de satisfação em relação à crítica que ela tá fazendo. Você não precisa se defender, entendeu? Você não precisa se explicar. Porque, como eu falei, eu acho muito que provocação vem de um lugar que é muito mais uma questão do outro. Então, você tentando se explicar é quase como se você estivesse tentando controlar o que o outro está sentindo sobre ele mesmo, o que é impossível. Não tem como você controlar o que os outros pensam sobre eles mesmos e sobre você, e não tem como você controlar como eles vão reagir caso você diga alguma coisa em relação ao comportamento deles. Então, se você quer
porque é uma relação importante, porque é uma pessoa que não vai sair da sua vida, ter uma conversa em que você fala diretamente, olha, isso daqui é uma coisa que me incomoda quando você faz, me magoa, me chateia, eu acho desnecessário, eu acho feio, e a pessoa decide tripudiar, né, em cima de você por conta disso e falar, tá vendo? Falei que é dramática, nossa, nada a ver, nossa, você aumenta tudo, meu Deus do céu, enfim, e não é nada disso, você nem sabe brincar, aquelas coisas todas que a gente escuta de provocação. Caso você esteja nesse lugar, eu acho que aí é a hora que você delimita, sabe? Coloca uma linha ali na terra, na areia, e fala, ok, o que eu precisava comunicar já foi comunicado, essa pessoa vai continuar insistindo em me tratar desse jeito, eu não vou continuar engajando, né? Dando palco pra ela, não vou continuar dando engajamento. Então, é também ir para aquele lugar de teremos uma relação mais distante. Vamos continuar mantendo contato, mas talvez a gente se veja menos. Talvez seja só a questão de almoço, sabe? De Natal, por exemplo. E aí, falando em almoço de Natal, eu acho que quanto maior o meio social que você tá ali inserido, mais você tá sucinto a tipos diferentes de provocações. E às vezes não é nem uma provocação direta a você. Mas vamos lá, o grande famigerado conversa política no Natal. Ninguém passa impune disso, né? Todo mundo vai passar por esse estresse. Independente de qual lado do pêndulo você caia, direita ou esquerda, você vai sentar na mesa com alguém que está do outro lado, sabe? Com alguém que acredita no contrário que você. E é muito possível que essa pessoa goste muito de externalizar as próprias crenças, principalmente se ela for uma pessoa muito extremista, porque ela quer te cutucar, ela sabe que você é contra tudo aquilo e ela vai ficar te cutucando até você explodir e começar a defender os seus pontos de vista para que role todo um caos, porque ela quer o caos, ela quer brigar, ela quer criar aquela discussão. Eu já vou te dizer agora aqui, amiga, nunca na face da terra houve a história de ninguém que conseguiu convencer um parente, principalmente se for um parente mais velho, na ceia de Natal a mudar a sua visão política. Tá? Então, assim, escolha suas batalhas. Isso daí eu acho que é um ponto muito importante e crucial quando a gente tá lidando com provocação, que é isso aqui, por mais que me doa, por mais que me irrite, por mais que me estresse, isso aqui vale o meu tempo, a minha energia, a minha saliva, isso aqui vale o meu réu primário, entendeu? Porque muitas das vezes não vale. E quando a gente é adulto e a gente já tá cansado, estressado, é muito importante que a gente escolha os nossos estresses. E muito provavelmente brigar com seu tio na ceia de Natal, porque ele tá falando que aquela notícia que ele recebeu por WhatsApp é 100% verídica, talvez não seja uma batalha muito inteligente, sabe? De você tá ali lutando. Talvez seja mais inteligente você guardar esse tipo de energia para caso alguém venha diretamente para você e comece a pontuar que eles acham que foi uma palhaçada você ter trancado o curso de medicina para começar a empreender. Entendeu? Aí, nesse caso, talvez seja uma coisa que também te pegue, uma provocação que te cutuque, mas você pode virar e falar, aí sim, talvez não gastar sua energia se explicando por que você tomou essa decisão, mas simplesmente falando alguma coisa do tipo, sim, eu troquei de faculdade, eu decidi começar outro tipo de coisa e eu tô muito feliz fazendo isso, na verdade. Que bom que você perguntou, sabe? Que bom que você pontuou isso. Na verdade, tô muito feliz. Você quer saber mais sobre o que eu tô fazendo agora? Sabe, é um jeitinho de desarmar, sabe? Sem deixar passar em branco que aquilo dali, sabe, você tá também alfinetando um pouco. Eu não sou contra você devolver o desconforto. Eu acho que isso cabe em muitos casos. Tem gente que merece que seja devolvido o desconforto. Mas eu acho que é importante você escolher como você vai fazer isso, o grau de intensidade, as consequências que isso vai ter, sabe? Na sua relação com aquela pessoa e até às vezes na sua vida. Então, às vezes, sei lá, devolver o desconforto para um colega de trabalho que você tem que trabalhar junto o tempo inteiro e que ficar em mais lençóis com eles vai tornar a sua vida de um trabalho mais difícil, talvez não seja tão interessante. Outro dia eu tava conversando com meu pai na praia, ele veio pra cá recentemente, e aí ele falou assim, nossa, filha, você tá com um grupo tão legal, né, de amigos e tal, você conheceu tanta gente aqui no Rio, né, desses 2 anos pra cá. E eu falei, pai, com certeza. Eu falei, nossa, eu conheci pessoas muito legais, eu fiz amigas maravilhosas. E é isso, todo mundo é muito legal. Tem aqueles que, tipo, eu não sou amiga, mas a meta é apenas não tornar inimigo. Que é o tipo de pessoa que, assim, eu não necessariamente vou criar um vínculo e a gente vai ser amigas pra sempre e a gente vai se defender e tudo mais, mas é também o tipo de pessoa que é bom ter uma relação amigável.
Porque caso não seja amigável, a vida vai ficar talvez um pouco mais difícil pra mim. Entendeu? No sentido de, sei lá, ir em ambientes sociais e rolar um desconforto porque as outras pessoas sabem que a gente não se dá bem, ou então uma questão de networking que pode me impedir de trabalhar em outros projetos porque essa pessoa tá envolvida. Gente, eu tô aqui falando assim, completamente teórico, tá? Porque eu não tô pensando em ninguém específico, não. Mas eu tô só querendo dar, né, uma luz aqui de dizer que às vezes a gente tem que engolir certos sapos de provocação simplesmente porque a gente tem que pensar na gente. Aquela pessoa que tá te provocando, ela tá pensando 100% nela. E ela tá fazendo aquele tipo de provocação exatamente porque ela sabe que fazendo isso, ela vai minando a sua confiança. Então, a última coisa que você pode fazer é entregar isso pra ela, entregar a sua vulnerabilidade de bandeja pra ela, deixar ela continuar tripudiando cada vez mais em cima de você. Eu acho importante você se posicionar, por isso que eu falei que é importante você se manter de maneira assertiva, de você não simplesmente se deixar acuar e deixar a pessoa ficar cagando em cima da tua cabeça. Isso daí não é nada disso que eu tô falando, então eu acho que respostas assertivas cabem. Eu acho que cabem conversas, dependendo do que for, de você chegar e falar, olha, eu não gostei quando você falou isso. Pode ser de dar uma alfinetada no sentido de, nossa, não sabia que isso te incomodava. Eu só falar assim, nossa, não sabia que isso te incomodava. Isso já gera o desconforto de volta na pessoa. Porque a pessoa fala, não me incomoda, não sei o que. Mas é porque, sei, pra mim não é uma questão, mas sei lá, se você tá apontando isso, né? Talvez seja alguma coisa que você tenha que ver com você mesmo. E dane-se, entendeu? Esse é o tipo de desconforto que você talvez possa entregar de volta. Mas tirando isso, cara, eu particularmente, tá? E ela perguntou o que eu acho disso, tá? Você leva o que você achar. E também resolve do jeito que você quiser. O problema é seu. Aquelas. Mas eu acho que em termos de provocação, eu prefiro, de novo, como boa leonina, eu não vou entregar o meu cortisol, o meu sistema nervoso pra essa pessoa, sabe? Eu não vou dar o ar da graça pra ela, eu não vou deixar com que ela sinta que ela de fato é superior a mim. Então, ou eu vou só dar uma risadinha e deixar ali passar e me afastar dessa pessoa na medida do possível, tornar a relação mais distante, tornar a relação mais impessoal possível, porque sinceramente, cara, se uma pessoa que tá na tua vida, que tá o tempo inteiro ali perto de você e ela fica o tempo inteiro, a missão de vida dela é ficar te provocando no privado, no público, mas ela fala que te ama, cara, desculpa, tem um negócio errado aí. Por isso que ou você vai ter que chamar essa pessoa pra uma conversa muito séria, muito direta e falar, olha, se você realmente gosta de mim, tem que ver isso aí, você tem que ver isso aí em terapia, que isso aí que você tá fazendo faz o menor sentido, ou então você vai ter que colocar o seu limite e transformar aquela relação no que faça sentido pra você, pra sua saúde mental. E talvez isso signifique se afastar dessa pessoa. Como eu já falei em alguns outros episódios, o limite ele existe pra você impor e ele é uma coisa sua. Se essa pessoa vai acatar ele ou não, é uma coisa que você não tem controle. Você não tem como controlar uma pessoa que tá sempre tentando te provocar. Uma pessoa que tá sempre tentando cutucar nas suas inseguranças, nos seus medos, que tá sempre tentando te deixar estressada, insegura. Você não pode controlar nada disso. Essa pessoa, ela vai fazer o que ela quiser da vida dela. O que você pode fazer dentro disso aí é se colocar de uma maneira assertiva, tomar uma decisão. Eu quero ter essa pessoa ainda na minha vida? Se sim, vamos ter uma conversa? Ou então eu preciso que essa pessoa continue na minha vida ainda, porque criar uma inimizade ou afastá-la 100% não é possível pra mim, tornaria a minha vida difícil? Ok, como que eu vou lidar com ela a partir de agora? Vou lidar não saindo mais só nós dois juntos, não perguntando opinião, definitivamente não sendo vulnerável e contando, chorando pitanga pra essa pessoa. É só o máximo, tipo, você vai fazer o mínimo do mínimo pra manter aquilo dali, entendeu? Vai virar aquele relacionamento de baixíssima manutenção. Mas é só pra manter ali uma guerra fria, uma paz, entre aspas, que não é necessariamente paz, mas que dá pra todo mundo conviver. Eu acho que agora, entrando pra essas festas de final de ano de confraternização, primeiro de tudo, já entra com 2 doses de tequila, mentira. Mas assim, antes de você ir pra qualquer tipo de confraternização, principalmente aquelas que você sabe que vão ter pessoas ali que talvez gerem incômodos e desentendimentos e estresses e provocações, antes de tudo, já vá preparada pensando, ok, fulano vai estar lá. Fulano adora me provocar com tal coisa. Você já sabe o que é. Faz o exercício, pré-exercício de pensar por que você acha que ele faz isso, qual é o problema dele ou dela pra te fazer se sentir assim. Em conjunto, pensa por que aquilo ali te irrita tanto e depois, sei lá, cria uma afirmação pra você mesmo, do tipo, eu não vou deitar pra esse tipo de confronto. Isso não é sobre mim. Sei, sabe? Alguma coisa que você pense quando a pessoa fala, eu
Eu sou, hoje em dia, eu uso muito isso quando eu tô, principalmente porque eu moro num lugar, né, aqui no Rio, na Zona Sul, as pessoas têm um culto à imagem do corpo muito grande. E eu tô dentro dos meios de, né, meio de esporte. Então eu tô sempre correndo, eu tô sempre pedalando, são coisas que eu vou fazer. E as pessoas se importam muito com a aparência delas. O que, ok, cada um é cada um. Eu também já fui essa pessoa que fazia tudo que eu fazia apenas pra ter um corpo tal. Hoje em dia não é o meu maior motivador. Mas a grande questão é que, hoje em dia, quando eu tô escutando aquelas pessoas falando sobre todas as 1 milhão de maneiras que eles estão restringindo calorias e que eles querem perder mais 2 quilos onde não tem onde tirar, e mais uns comentários que eu fico, ai meu Deus do céu, ok? Eu só penso, cara, isso aqui não é sobre mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu não vou pegar porque não é meu, isso aqui é do outro, entendeu? Essa bagagem eu não vou carregar, isso aqui eu não vou sustentar. Você não precisa ficar carregando as inseguranças dos outros em cima de você só porque eles estão projetando elas em você, entendeu? Deixa o do outro ser do outro. Parte de não controlar a reação do outro também vai pra isso, pra esse lado. Enfim, eu não sei se eu consegui responder essa resposta, porque eu acho que é difícil. Eu acho que é um treinamento de serenidade, de paciência, de contentação, de autoestima. Como eu falei, se a gente for ver o lado do copo meio cheio, dá pra gente aumentar a nossa autoconfiança e melhorar a nossa relação com a gente mesmo quando a gente está sob provocações dos olhares dos outros, porque é só quando a gente se fortalece e vai cada vez mais tendo um pouquinho mais de certeza de quem a gente é e de por que a gente se sente de tal jeito que a gente consegue não deixar aquilo dali se tornar uma coisa pessoal. Entendeu? A gente não deixa aquilo tocar a nossa paz porque a gente sabe que aquilo ali não é sobre a gente. É pensar que provocação é como se fosse um fósforo. E no momento que ela é atiçada, né? Que você risca o fósforo, ou seja, que você dá a primeira provocação, é a sua reação que vai causar uma explosão ou vai apagar o fogo na hora. Então, se você decide responder de maneira extremamente reativa, sem pensar 2 vezes, só sendo impulsionada pela provocação daquela pessoa, você vai explodir. E aquilo ali pode acabar gerando uma briga, pode acabar só fazendo com que todas as pessoas ao redor achem que a outra pessoa tinha razão mesmo, ou você pode simplesmente apagar aquilo dali antes mesmo de virar o incêndio, não dando o gostinho que aquela pessoa quer de cair naquela provocação, sabe? É não entregar a sua paz assim de mão beijada pra outra pessoa. Então, antes de a gente terminar esse episódio, eu acho legal a gente ter esse lembrete, tá? De que você não precisa levar tudo pro pessoal, que você também não precisa se explicar e que a sua paz não precisa ser tocada com tanta facilidade e manipulada com tanta facilidade por outras pessoas que estão fazendo isso de maneira consciente ou inconsciente, mas definitivamente estão fazendo isso de um lugar que é um defeito delas. Seja porque é inseguro, porque é manipulador, porque é sem noção, mas é um defeito delas. E caso você esteja pensando, tipo, ai, mas será que eu faço isso se eu provoco os outros? Porque isso acontece muito. Antes da gente terminar rapidinho, um adendo. Isso acontece muito, que é quando a pessoa vai e te provoca, aí você vai lá e fala, olha, eu não gosto quando você faz isso, ai, mas isso é só minha opinião. Não. A sua opinião, primeiro que você não precisa dar opinião pra tudo, sabe? As pessoas têm essa mania de achar que tem que dar opinião pra tudo. Segundo que, eu tô falando isso só pra ajudar, é só uma sugestão, é só um toque. Cara, se é uma coisa que a outra pessoa pode mudar nos próximos 5 ou 10 minutos, ok, legal. Se é uma coisa que não dá pra ela fazer isso em 5 e 10 minutos, cala a boca, tá bom? Guarda pra você. Então, aqui vai um exemplo. Você vai sair com uma amiga sua e ela bota um vestido com uma cor que apagou ela, deixou ela com cara de xoxa anêmica. Você vai olhar e fala assim, amiga, você é linda, mas essa cor aqui não ornou em você. Acho que talvez botar uma outra cor, que essa cor aqui deu uma apagadinha. Eu acho super justo. Eu não acho que é uma provocação, por exemplo. Não acho que é você tentando diminuir a sua amiga. Principalmente se você tá falando isso antes de você sair de casa quando dá tempo dela trocar. Agora, você imagina se você chega no meio do rolê, na frente de todo mundo, vocês estavam se arrumando juntos, e você olha e fala, nossa, amiga, mas que vestidinho que tu usou, hein? Porra, caraca, parece que morreu e esqueceram de enterrar. Entendeu? Olha a diferença. Pode até ser que você, quando tá falando aquilo dali, esteja falando um tom de brincadeira, ou acha que aquilo não tem nada demais, ou tá dando um toque pra da próxima vez ela não usar. Mas, cara, ela não vai poder sair dali correndo e trocar de vestido agora, entendeu? Ela já foi, já era. Então, se é uma coisa, tipo, relacionada ao nariz de uma pessoa, eu sei que, nossa, eu já ouvi várias vezes as pessoas pontuando o meu melasma em público, que é uma coisa que eu sou super insegura. E é tipo, ai, amiga, você quer que eu faça o quê, caralho? Você quer que eu pegue a minha cara e esfregue ela no muro de chapisco aqui agora, até esfolar tudo pra ver se sai e a pele nasce de novo? Porque, assim,
Você quer o quê? Que eu saia correndo na primeira clínica de dermatologia pra fazer um laser agora? E aí tem jeitos de se pontuar. Porque uma coisa é a pessoa genuinamente virar e falar assim: nossa, Lu, notei que você tem melasma. O que você tem feito pra tratar ele? Queria saber porque, sei lá, eu tenho, eu acho que eu tô começando a ter, ou uma pessoa tem. E ela puxou ali e me perguntou: zero ofensa. Agora, ela virar ali na frente de todo mundo e fala assim: nossa, isso é uma manchinha escura aqui, né? Mas não é sarda, né? Parece que tá sujo. Tá sujo, deixa eu ver se tá sujo. Nossa, gente, vocês não tem noção quantidade de vezes que já aconteceu comigo. E dá vontade de morrer. Tá? Bate e eu pego porque é uma coisa que é uma insegurança minha, que eu não gosto. E que infelizmente eu tenho que lidar. Então, nessas horas, o meu tipo de relação é: eu me mantenho firme, eu não mostro que isso é uma insegurança pra mim, eu falo, sim, eu tenho melasma, é uma condição de pele que eu tenho já há bastante tempo. E eu tô tratando com o dermatologista. Isso aqui não é sujeira, isso aqui é melasma, é uma mancha de pele. Você já ouviu falar? Você conhece? E aí eu já mando um você já ouviu falar, tipo assim, talvez você seja meio burra. Mas não falo que a pessoa é burra, entendeu? Só bota essa pontuação ali no final. Enfim, vamos tentar evitar sermos pessoas inconvenientes, tá? Nessas próximas celebrações, eu acho que isso aqui é uma boa dica de você, antes de fazer algum tipo de comentário, você pensar se essa pessoa pode mudar aquela realidade ou não nos próximos 10 minutos. Se a resposta é não, fica quieta, tá? Fica quieta. Ninguém quer saber, ninguém... Não. Isso, amigas, se você gostou desse episódio, compartilha com suas outras amigas pra gente aprender a lidar melhor com as provocações. E caso você seja uma pessoa que provoca o outro o tempo inteiro, talvez você tenha escutado esse episódio o tempo inteiro, você esteja vendo como eu te provocando, porque tudo que eu tô falando tá batendo na tua bunda. É água que tá batendo na sua bunda porque você é uma pessoa que gosta de provocar bastante os outros. Aí o exercício é totalmente contrário. Como é que você vai ter que lidar com isso aí? Por que você tem essa necessidade de provocar tal pessoa, sabe? Por que você tem essa necessidade de diminuir essa pessoa ou de tentar controlar essa pessoa? Ou será que você não tá sendo sem noção? E aí vai dos dois lados, sendo a pessoa que provoca ou a pessoa que é provocada. Se a gente casar tudo certinho, dá pra gente tirar aí um bom exercício de autoconhecimento e maturidade. É isso, amigas. Espero que você tenha gostado desse episódio. Espero que ele tenha feito algum sentido. Vamos descobrir isso só depois da edição, e seja o que Deus quiser. E até semana que vem. Beijo e luz. Tchau!